Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga e no vídeo de hoje eu vou tentar explicar pra vocês o que acontece nos quadrinhos antes de Guerras Secretas, as Guerras Secretas de 2015, né, que tem essa pegada de guerras entre o multiverso que provavelmente vão ser adaptadas no filme dos Vingadores, né, em Vingadores Guerras Secretas. Também vou tentar explicar qual pode ser a importância do filme do Pantera Negra pra essa história e vou dar um contexto também do que tá acontecendo agora no universo cinematográfico da Marvel e como isso tem relação com essa história pré-Guerras Secretas, aí o prólogo das Guerras Secretas. E bom, eu preciso começar explicando o que são as Guerras Secretas de 2015. Nos quadrinhos da Marvel existem umas entidades chamadas Beyonders. Eles vivem fora do multiverso, num espaço além do multiverso, e eles são basicamente os criadores de tudo, e eles decidem, depois de séculos, milênios aí, que eles estão analisando e assistindo, né, a vida se desenvolver em diversos universos do multiverso, eles decidem fazer um experimento porque eles estão meio entediados e eles resolvem acabar com o multiverso. Para isso, o que acontece? Eles plantam bombas em cada uma das realidades que são nada mais nada menos do que o homem molecular Owen Reece. Por isso, a Terra de cada universo do multiverso é o ponto focal das incursões e é o ponto de fim do multiverso, né? Então o que acontece? As incursões são colisões de uma Terra de um universo com outra Terra de outro universo. Quando essas duas terras colidem, os dois universos do multiverso deixam de existir. E aí vamos falar de Pantera Negra, porque a primeira incursão na Terra nos quadrinhos é descoberta pelo T'Challa e acontece justamente em Wakanda. Você tem um ponto na Terra que é o ponto focal dessa colisão, cada hora em um lugar, e a primeira acontece justamente em Wakanda. Tudo isso acontece num arco dos Novos Vingadores de 2013, que na verdade, apesar de chamar Novos Vingadores, é um arco sobre os Illuminati. Esse arco liga a história de Vingadores vs X-Men com Guerras Secretas. Ele faz a ponte entre essas duas histórias. O que acontece em Vingadores vs X-Men? Vingadores vs X-Men é o início da guerra entre Wakanda e Atlantis. Em Vingadores vs X-Men, o Namor, possuído pela força da Fênix, invade Wakanda e causa um alagamento, algo que a gente viu no trailer de Pantera Negra que vai acontecer no filme, matando milhares, centenas de milhares de pessoas lá em Wakanda. Isso resulta até no divórcio entre o Pantera Negra e a Tempestade, porque como mutante a Tempestade estava do lado dos X-Men e consequentemente do lado do Namor nessa guerra. Isso causa até o divórcio dos dois e assim começa a guerra. Mas quando o Pantera Negra descobre essa primeira incursão, e as incursões acontecem de uma maneira bem parecida com o que aconteceu em Homem-Aranha, são pontos na Terra que personagens, seres de outros universos acabam atravessando portais e conseguindo transitar entre um universo e outro. Abre um portal pequeno em uma região da Terra e esses personagens conseguem passar de um universo pro outro. O Pantera Negra conhece uma personagem chamada Cisne Negro, que tá num movimento aí pra tentar parar, frear esse fim do multiverso, e ela consegue entender melhor o que tá acontecendo, ela sabe melhor o que tá acontecendo, e ela sabe que a única maneira de salvar dois universos é destruir uma das terras antes da colisão, porque sem a colisão os dois universos continuam vivos. E quando o Pantera Negra conhece ela tá justamente explodindo a Terra que ia colidir com a Terra do universo principal da Marvel, a Terra 616. O Pantera Negra captura ela, aprisiona ela e interroga ela para tentar descobrir o que acontece. E lá a gente descobre que o Pantera Negra também já tinha sido convidado para fazer parte dos Illuminati, mas ele tinha recusado porque ele não queria fazer parte de um grupo que ficava moldando secretamente o universo, né, e a sociedade como um todo, ficava mandando em tudo por detrás das cortinas. Então ele não quis fazer parte, mas nesse momento ele sente a necessidade de falar justamente com os Illuminati, para tentar usar, né, as mentes brilhantes de Reed Richards, de Tony Stark, de Doutor Estranho e tudo mais, para resolver essa situação. O problema é que o Namor também faz parte dos Illuminati e Wakanda e Atlantis estão em guerra. Como o fim do multiverso acaba sendo um negócio muito maior, muito mais importante do que a guerra entre as duas nações, o T'Challa e o Namor concordam em uma trégua. Só que o que acontece? O T'Challa não era mais o rei de Wakanda naquela época. Ele tinha se mudado para Necrópolis, que é a região onde vivem os espíritos de Wakanda, e ele tinha se tornado o rei dos mortos. E a rainha de Wakanda na época era Shuri. E essa trégua entre o Namor e o Pantera Negra acaba sendo uma trégua secreta que ele não compartilha com o resto de Wakanda, porque ele sabe que ele seria julgado mais ainda pelo povo dele. Eventualmente até a Shuri resolve continuar com a guerra mesmo sem a aprovação do T'Challa, sendo a rainha de Wakanda. Ela agrava demais a situação e o povo de Wakanda descobre que o T'Challa tinha se aliado com o Namor e ele é exilado de Wakanda
Wakanda. Tudo isso pode acontecer no filme, só que ao invés do Pantera Negra ser exilado de Wakanda ou algo do tipo, eles vão usar a morte dele pra acabar com uma possível trégua aí do Namor com o Pantera Negra. E é algo que a gente pode ver no filme também, porque quando a Shuri decide continuar com a guerra, ela captura alguns soldados de Atlantis, e aí em retaliação, Atlantis acaba assassinando o embaixador de Wakanda na ONU. E a gente também viu cenas da Ramon, da mãe do T'Challa e da Shuri, na ONU no trailer de Pantera Negra, então pode ter alguma coisa do tipo ali. E a morte do Pantera Negra pode ter acabado com uma possível trégua entre os dois. E talvez essa trégua fosse justamente por um motivo de força maior, como o iminente fim do multiverso. Mas enfim, voltando à história, os Illuminati percebem que não tinha outra solução a não ser destruir outras terras para salvar a terra deles. E eles começam a tentar fazer isso muito contra a vontade deles. E a primeira coisa que eles tentam fazer de diferente para não ter que destruir outras terras é justamente usar as joias do infinito. O Capitão América estava nessa reunião e ele fica inconformado que eles tinham pensado em fazer o impensável, e eles decidem juntar as joias do infinito que estavam cada uma nas mãos de um dos Illuminati e usar as joias do infinito para afastar a Terra que estava se aproximando da terra deles em uma outra incursão, que justamente acontece na Lativéria, o que também pode reforçar aí a teoria da presença do Doutor Destino no filme do Pantera Negra. Mas enfim, quando eles tentam usar as joias do infinito para afastar a Terra, que estava se aproximando nesse momento de incursão, nessa segunda incursão que acontece, as joias do infinito acabam sendo destruídas e eles perdem a possibilidade, a oportunidade de usar elas novamente. E nesse momento, no universo da Marvel, as joias foram destruídas por Thanos, elas estão destruídas, então essa é também mais uma coisa que já foi adaptada previamente. Inclusive, outra coisa que foi adaptada previamente é a própria Guerra Infinita, que no filme eles fizeram uma parte desse arco dos quadrinhos, com a invasão aí de Thanos mandando a Ordem Negra invadir Wakanda, Nova York e tudo ao mesmo tempo, só que ali também Thanos é manipulado para destruir Wakanda por Namor, porque depois da Shuri atacar o Atlantis e matar quase toda a população de Atlantis, ele quer vingança, e aí ele fala pra Thanos que as joias do infinito que eles estavam procurando estavam em Wakanda, e aí o Thanos ataca Wakanda com tudo e também destrói Wakanda completamente. Então já tivemos algumas adaptações também dessa história. E é legal a gente também pegar o arco do Doutor Estranho nessa história dos Illuminati, porque primeiro, ele está com um terceiro olho na testa, algo que foi adaptado ali no filme dele, né? E ele está disposto a usar livros proibidos para aumentar os poderes dele, para tentar solucionar as incursões. Não é exatamente o Darkhold, é um livro chamado Blood Bible que ele usa, né? Mas de toda forma, a gente vê o Doutor Estranho num momento muito parecido com o momento que ele está nos filmes agora, né? Depois do filme dele. E aí o que acontece? O próprio Homem Molecular também estava ciente de que ele era a bomba que era designada para destruir o multiverso. Então ele, junto com o Doutor Destino, que fica ciente de tudo isso por causa da incursão que acontece na Lativéria, eles resolvem voltar no tempo para se preparar por 25 anos para esse momento, e eles criam justamente aí uma religião de pessoas interessadas aí em salvar o multiverso, que são nada mais nada menos do que as Cisnes Negros. E a função das Cisnes Negros é justamente matar cada homem molecular de cada universo para salvar o multiverso. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o Pantera Negra encontra uma personagem chamada Cisne Negro e captura ela? Então, ela fazia parte de uma religião que seguia o Doutor Destino sem saber que era o Doutor Destino, mas que seguia uma entidade que o Doutor Destino se auto-intitulava Rabun Alal, que seria o salvador do multiverso. E eles vão se preparando ao longo de 25 anos, por causa dessa viagem no tempo, para enfrentar os Beyonders. E o Doutor Estranho, com essa jornada dele aí também de querer aumentar os poderes dele para tentar solucionar sem precisar destruir outras terras, ele acaba criando, né, uma outra religião também que é um pouco mais agressiva. Ele acaba se perdendo, o que pode acontecer também adaptado com a leitura dele do Darkhold, mas ele acaba se perdendo um pouco, ele vende a alma dele para conseguir aumentar os poderes dele e acaba perdendo a humanidade dele, e aí ele cria uma religião que era responsável por destruir as terras que estavam colidindo e assim salvando alguns universos e matando algumas terras para salvar outros. No fim, Doutor Destino, Homem Molecular chamam o Doutor Estranho para essa conversa, eles descobrem, né, esse plano do Doutor Estranho, e os três se unem para confrontar os Beyonders. E é nesse momento, quando os três se unem, que começa a história mesmo das Guerras Secretas, e é justamente
justamente no momento da última incursão, né? Depois de várias incursões já terem acontecido, era a colisão entre os dois últimos universos do multiverso, que são a Terra 616, que é o universo principal da Marvel, e a Terra 1610, que é o universo Ultimate, o universo do qual vem o Miles Morales, por exemplo. E as incursões, elas foram acontecendo de pouco em pouco ali, ao longo de meses, anos, né? Só que teve um momento de aceleração. Antes dos três confrontarem os Beyonders, teve um momento que centenas de milhares de universos desapareceram de uma vez. E foi um momento no qual os Beyonders decidiram matar as divindades do mundo. E aí eu não tô falando de Thor, Hércules, eu tô falando das maiores divindades cósmicas mesmo de cada universo, os Celestiais. Eles matam os Celestiais todos, eles matam o Tribunal Vivo. E aí entra uma teoria que eu tenho de que o Kang vai fazer o papel dos Beyonders nessa história. Porque os Beyonders vivem num lugar além do multiverso, que é exatamente o que acontece com o Kang na série do Loki. Ele está no limbo além do multiverso. É algo que acontece na história do Kang mesmo, nos quadrinhos, mas eles podem misturar essas duas histórias. Segundo, ali no limbo, quando o Loki chega, antes de chegar no castelo do Kang, a gente vê a cabeça do Tribunal Vivo. Claro, parecia uma estátua, mas e se for mesmo o Tribunal Vivo? E se o Kang tiver encontrado uma maneira de matar o Tribunal Vivo, acelerando as incursões que eram inevitáveis? Muita gente culpa o Doutor Estranho pelas incursões, ou até o Loki e a Sylvie, né, pelo fim ali da série do Kang, mas provavelmente essas incursões eram inevitáveis e iam acontecer de toda forma. Inclusive eu tenho uma teoria bem legal sobre o plano de Kang, que eu falo como o Kang provavelmente está mantendo o universo da Marvel em um looping eterno. Por isso que a linha do tempo sagrada era representada como um círculo, porque é um looping eterno, com várias guerras nas quais o Kang sempre sai vencedor e reinicia tudo novamente. Quem quiser ver essa minha teoria do plano de Kang, eu vou deixar no fim do vídeo aí, para vocês poderem conferir uma teoria bem completinha aí do que eu acho que o Kang já está tramando faz tempo aí no universo da Marvel e o que ele vai fazer daqui pra frente também. Mas voltando, também tem outra coisa muito interessante de ser comentada, que em várias realidades do multiverso, não todas, mas em várias realidades, a versão dos Illuminati de cada universo acaba descobrindo sobre essas incursões. E em algum momento tem até umas guerras entre uma terra e outra, antes das guerras secretas, para ver qual terra ia sobreviver, né, à incursão, qual terra ia destruir a outra. E quando os Illuminati vão destruir uma terra, eles acabam, obviamente, por serem pessoas boas, não conseguindo executar esse plano. Eles acabam não conseguindo apertar o gatilho para detonar a bomba que destruiria a outra terra. E aí o Namor, por ser meio babacão, né, por ser um anti-herói que flerta com a vilania às vezes, ele acaba destruindo a terra e ele acaba achando que os Illuminati eram fracos. Então o Namor acaba juntando um grupo de vilões para formar o Cabal, que é uma espécie de anti-Illuminati, né? São os Illuminati sombrios. E aí ele monta esse time junto com Thanos, Corvus Glaive, Próxima Meia-Noite, a própria Cisne Negro que estava capturada pelos Illuminati, Maximus Boltagon, o irmão do Raio Negro, e Terrax também, um dos Arautos de Galactus. E aí eles acabam também eventualmente participando das Guerras Secretas como um grupo separado ali, como um grupo de antagonistas. Mas enfim, os Illuminati vão descobrindo cada formação diferente em cada universo. Na maioria dos universos é o próprio Reed Richards quem descobre o que está acontecendo, quem consegue entender melhor as incursões. Às vezes até o Doutor Destino faz parte em alguns universos dos Illuminati, também acaba descobrindo, mas normalmente é o Reed Richards. E aí o que acontece? Em Doutor Estranho, o Reed Richards explica justamente pro Doutor Estranho o que são as incursões. Então o Reed Richards daquele universo e os Illuminati daquele universo já sabiam sobre as incursões. Isso é um ponto muito importante pra gente abordar aqui também, porque todos os Illuminati ali morreram no filme, menos um, que é justamente o Barão Mordo, o portador da Joia do Tempo. Então o Barão Mordo poderia muito bem voltar no tempo pra trazer eles de volta, e aí aqueles Illuminati daquele universo tentarem atacar a Terra em algum momento com sede de vingança, depois do ataque cruel da Wanda. E também, claro, para poupar o universo deles da extinção, eliminando uma Terra que poderia colidir com eles. Então não me surpreenderia se a gente visse de novo os Illuminati do Doutor Estranho atacando a Terra em algum momento antes ou até durante as próprias Guerras Secretas, o filme Vingadores 6. E enfim, o Pantera Negra pode ter muita importância porque tanto ele quanto o Namor são os dois principais personagens desse arco que liga Vingadores vs X-Men e Guerras Secretas. São os dois principais personagens aí, e durante uma guerra entre Wakanda e Atlantis, e são duas forças antagônicas ali
dessa história. Então Pantera Negra, o filme, pode ter muita relevância, pode ter incursões acontecendo em algum momento, pode mesmo trazer o Doutor Destino aí pro universo da Marvel e faria todo sentido, porque eles estariam adaptando uma parte dessa história, e é uma história que acontece justamente durante a guerra entre Wakanda e Atlantis, que é o que a gente vai ver no filme do Pantera Negra, então ele deve ser mais relevante ainda do que a gente imagina pro futuro, e é por isso que nessa saga do multiverso todos os caminhos levam para Guerras Secretas. E Doutor Estranho também, obviamente, por ser o multiverso da loucura, deu muitas pistas muito fortes aí do que pode acontecer no futuro. Então é isso, galera. É assim que Pantera Negra pode ser mais relevante do que a gente imagina para as Guerras Secretas, e é isso que acontece antes das Guerras Secretas, mais ou menos o que tá acontecendo aí no universo da Marvel, alguns paralelos bem interessantes. Claro, provavelmente nós vamos ter umas histórias mais pé no chão, mais centradas, mais focadas, como foi o caso, por exemplo, de Cavaleiro da Lua, né? Umas histórias mais alheias ao que está acontecendo nessa guerra multiversal, mas ainda assim todos os caminhos estão levando na mesma direção. E claro, também temos um vídeo explicando em detalhes a saga de Guerras Secretas de 2015 aqui no canal para quem quiser dar uma conferida. Aí a gente já começa do ponto depois do que eu contei agora, eu tô contando o que acontece antes, mas nesse vídeo que a gente tem aqui no canal a gente explica do momento da última incursão em diante até o Doutor Destino criar o último universo sobrevivente, né, e virar o Deus Destino, imperador daquela realidade do mundo de batalha, com a ajuda do Doutor Estranho e do Homem Molecular. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dessas teorias. Também não deixem de conferir a minha análise dos trailers de Pantera Negra, que estão bem legais aí. Eu vou deixar minha playlist de tudo sobre Pantera Negra aqui em cima para vocês conferirem. Tem o nosso vídeo sobre Guerras Secretas, tem o plano de Kang para vocês conferirem, então não esqueçam de conferir aí o conteúdo nosso e se inscrever no canal, porque aqui é tudo sobre Marvel. Valeu, um grande beijo e até a próxima.